Irmãos, vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou fazer a exposição desse texto. Não dá para fazer a exposição em 30 minutos, mas nós vamos dar pelo menos o esboço desse texto. Nós estamos completando 111 anos de organização eclesiástica. A Igreja Presbiteriana nasceu, o trabalho, em 1902, ali no Largo de Pinheiros. 4 anos depois, em 1906, foi organizada a igreja. Nós temos aí, depois se você quiser conhecer, o livro de Atas, onde foi registrada a primeira ata de organização, os primeiros membros, está tudo aí documentado. E a grande pergunta é: quando é que nasce a igreja? Para alguns teólogos, eles dizem que a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, a gente pode usar hoje, o tema da nossa mensagem, o aniversário da igreja. Porque se nasceu em Pentecostes, quando a gente estuda esse texto e relembra o Pentecostes, vive o Pentecostes, nós estamos o quê? Comemorando o aniversário da igreja. Mas nós sabemos que a igreja, ela é uma só, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a igreja, se a gente pudesse colocar assim, historicamente, ela começou quando Deus chamou Abraão. Mesmo assim, aqueles que viveram antes de Abraão já faziam parte do povo eleito de Deus. A nossa confissão de fé afirma e reafirma que o conceito de igreja abrange todos os eleitos de Deus em todos os tempos e épocas. Então, a igreja é a reunião dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus. Mas Atos 2 é o marco principal, porque marca justamente o cumprimento da nova aliança em Cristo Jesus, que foi feita no sangue de Cristo, e que foi, de uma certa forma, pré-anunciada no sacrifício do Antigo Testamento. E agora o Espírito Santo vem para ficar no crente, para morar no crente. E aí eu quero que você entenda isso aqui. Vamos ler juntos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 13. O que é que diz aí? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão o quê? Embriagados. Vamos estudar esse texto, porque a primeira verdade que eu e você, nós precisamos compreender desse texto, é que a descida do Espírito Santo, ele é um fato histórico, irrepetível. Ou seja, o que aconteceu aqui em Atos 2, do ponto de vista da vinda do Espírito Santo, ela é tão irrepetível como o nascimento de Jesus, como a crucificação de Jesus, como a ressurreição de Jesus e como a vinda de Jesus. É um fato. E como fato não se repete.
Nós sabemos que durante a história após Pentecostes, aconteceram alguns avivamentos espirituais. E nesses avivamentos espirituais, há uma manifestação da presença de Deus através do Espírito Santo. E aí nós temos toda a história dos avivamentos espirituais, que, de uma certa forma, tomam esse texto de Atos 2 como padrão. Mas eu queria destacar para vocês aqui alguns detalhes do texto, e depois nós vamos lá para o final do capítulo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos o quê? No mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam o quê? Assentados. Então, o primeiro destaque que eu queria mostrar aqui no texto, essa expressão veio do céu. O que é que significa isso? Significa que o Pentecostes é um fenômeno sobrenatural que vem de Deus. Tá certo? Foi algo que naquele momento estava acontecendo. E se você quer tomar esse texto aqui como batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo aqui foi por aspersão. Não foi por imersão. Certo? Ninguém foi mergulhado no Espírito. O Espírito veio sobre. Agora, veja no texto que ele veio sobre todos os que estavam reunidos no mesmo lugar. Quem é esses que estavam reunidos no mesmo lugar? Eram crentes ou descrentes? Crentes. Era Pedro. Eram os apóstolos. Eram aqueles que Jesus Cristo deu a ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos o quê? De poder. Então o que acontece nesse lugar aqui? Todos os crentes aqui foram cheios. Eles já tinham o Espírito Santo ou não? Hein? Tinha ou não tinha? Tinham, mas não tinham de maneira o quê? Definitiva. Você lembra lá em João, que João, quando Jesus aparece lá na ressurreição, diz assim: Jesus soprou o Espírito sobre ele, não viu isso? Mas você observa que Jesus, quando ele diz assim: eu vou, porque se eu for, o Espírito Santo não virá. Virá como? Virá para habitar no crente, para habitar na igreja de forma o quê? Definitiva. Definitiva. Agora, veja no texto que ele veio do céu, todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Veja lá no versículo 4. Todos o quê? Ficaram o quê? Cheios. Todos estavam reunidos e todos ficaram cheios. Então, não foi assim uma experiência exclusiva do pastor, do diácono, do presbítero, do crente mais consagrado. Não. O Pentecoste veio sobre todos. É interessante que todos também ficaram o quê? Cheios. Cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem, passa a habitar na igreja, e nesse momento, eles são o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Vamos lá um pouquinho adiante, para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Diz assim, vamos lá, Atos 4, 31, o que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam o quê? Então veja bem, uma coisa é você ter o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo crente tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus, você não é crente. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. Mas voltamos lá para Atos capítulo 2, vem no versículo 3, diz que apareceram distribuídas entre eles. Aí eu pergunto, quem foi que distribuiu? Hein? O próprio Espírito, né?
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O Espírito Santo age o quê? Soberanamente. Distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Veja bem, que foram distribuídas entre eles e sobre cada um deles. O que é essa língua de fogo? É a língua de sogra? O que é esse negócio? Língua de fogo. Como é que é esse negócio? Isso aqui, claro, é uma linguagem o quê? Descritiva. Porque você vai observar que aqui o Espírito Santo, quando vem, o narrador usa, né, o som, não é isso? De repente veio do céu o quê? Um som, como de um vento. E apareceram distribuindo entre línguas como de fogo. E aqui a ideia era para ficar claro que Jesus Cristo, segundo a profecia de João Batista, era mais importante do que João Batista, e Jesus os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui é o fogo da purificação, é o fogo da presença. A Bíblia fala que Deus é fogo o quê? Consumidor. Agora, irmãos, que línguas são essas? Porque diz que passaram a falar em outras línguas. Será que é aquele negócio de halachalabaina, halabalá, o pastor está pregando aqui, diz, lá, 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 lá. É isso que... O que significa línguas aqui? A palavra no grego significa dialetos. Significa que eram línguas o quê? Inteligíveis. Idiomas. O Espírito Santo capacitou a igreja a falar em novos o quê? Idiomas. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis. Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Torre de Babel. Eu queria que você entendesse, a partir do versículo 4, disseram os homens, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue ao céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm o quê? A mesma linguagem. Então o que Deus faz aqui? Deus inventa o quê? As línguas, os idiomas. Tá certo? Veja no texto. Veja no texto. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar o quê? A cidade. A Torre de Babel é a torre que marca a origem das línguas. Aí você chega na Alemanha, coisa mais linda o alemão falando, mas você não entende nada. Não é? Aí você vai para outra parte da Alemanha, é outra língua. E se você chegar na Turquia, que linguagem fácil de entender, por exemplo, o turco? Diz que nem o turco, na vida ele aprende o turco. Agora, veja bem, a que linguagem, se, irmãos, se lá no Pentecostes, o povo queria ficar junto, Deus dispersa, usando o quê? A linguagem. Deus, então, aqui vai unir a sua igreja, porque a sua igreja vai reunir o quê? Povos e nações de todas as terras, todas as línguas. Então o Espírito Santo veio para unir a igreja, para que a igreja tenha uma mesma linguagem que a linguagem do Espírito. Apesar de ser uma reunião de todas as nações, o quê? Na terra. E aqui, eu quero que você entenda o que diz o texto. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo o quê? Do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria o quê? Língua. Agora eu quero que você entenda isso. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, para a gente entender o que Paulo coloca isso lá. No capítulo 14. Eu quero que você entenda que línguas, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, não tem nada a ver com Pentecostes. Tá certo? Porque no Pentecostes, o Espírito Santo veio, batizou cada um ali, capacitando cada um, e cada um falou, recebeu o dom de comunicar numa língua inteligível, para que as grandezas de Deus fossem entendidas em cada língua. Agora veja aqui, que o que aconteceu lá na igreja de Corinto, era uma confusão. Era aquilo que nós chamamos de glossolalia. Que além de ter uma finalidade apenas de adoração, porque orarei eu em línguas, mas orarei também no Espírito. Esse dom de línguas de Corinto não tem nada a ver, é um dom que se dirige a Deus. Eu diria, é o dom pessoal de oração. Não tem nada a ver com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por isso que Paulo vai mostrar o seguinte: eu não vou proibir ninguém de falar essas línguas aqui. Mas se não houver intérprete, que você fique o quê? Calado. Calado. Por quê? Porque se alguém for entrar na igreja e o cara está falando aquela língua estranha, o cara até foge, porque ele diz: isso aqui é um manicômio. Veja, está aqui, está claro no texto, ele vai colocar, a partir do versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens, verso 20. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas, e por lábios de homens, assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos incrédulos, veja aí no versículo 23, não dirão, porventura, que estáis o quê? Loucos. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, por eles todos convencidos, por todos o quê? Julgar, torna no seu manifesto os segredos do coração. E assim, prostrados com a face em terra, adorar a Deus, testemunhando que Deus está de fato o quê? No meio de vós. O que Paulo está defendendo é que a comunicação da palavra, a profecia, é mais importante, mais eficaz do que falar línguas no culto o quê? Público. Mas vamos voltar lá para Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 14, você vai observar. Primeiro, você vai descobrir o seguinte: o Pentecostes veio do céu, o Pentecostes veio para todos, o Pentecostes capacitou a todos a falar línguas. Cada um deles recebeu, e cada um deles foi usado por Deus para comunicar. E cada um daqueles que ouvia a comunicação entendia na sua própria língua. Fenômeno internacional. Inexplicável. Porque não somente falavam, mas havia a tradução sem o fone, viu? Não tinha fone de ouvido. Era, na lata. Aí o que Pedro faz? Pedro se levanta, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. E aí ele vai, primeiro, dizer que o que estava acontecendo em Atos 2 era cumprimento de profecia. Profecia.
E ele vai colocar isso até o final do versículo o quê? 21. 21. A partir do versículo 22, ele começa um sermão cujo tema é Jesus Cristo. Se você quiser anotar aí, você pode observar que no versículo 22, ele fala sobre a vida de Jesus. No versículo 23, a morte de Jesus. 24 a 32, a ressurreição de Jesus. 33 a 35, a exaltação de Jesus. E versículo 36 termina com o senhorio de Jesus. Ele termina o sermão dizendo: esteja absolutamente certa, versículo 36, pois que toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, o quê? E Cristo. E Cristo. Preste atenção. O Espírito Santo foi dado à igreja para capacitar a igreja a pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho. Nós lemos lá em Atos capítulo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam o quê? A palavra. Irmãos, milagre não converte ninguém. Se milagre convertesse, o povo do deserto estava convertido. Porque passou no meio do Mar Vermelho, comia todo dia maná que caía do céu, e a Bíblia diz que eles não se converteram. Milagre não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. E o Espírito Santo age em cima da pregação da palavra, cujo tema da pregação é a pessoa de Jesus. Pregação cristocêntrica. Aí o que acontece? Versículo 37. Veja onde eu quero chegar aqui, tá certo? Não estou doido não, estou conduzindo vocês a um raciocínio lógico. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos o quê? Irmãos, 3 detalhes aqui. Primeiro, diz que eles, ouvindo eles, o que? Estas coisas. Ouvindo aqui, no grego é a ideia de dar ouvido. Eles ouviram e entenderam aquilo, e compreenderam aquilo. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que faz esse ato de compreensão, de abrir a mente e o coração para entender. Depois, aquilo que eles ouviram, diz o quê? Compungiu-se-lhes o coração. Quebrantou o coração. E mexeu na vontade, porque eles, não foi o Pedro que fez o apelo, foi eles que fizeram o apelo. Né? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Lê junto para mim aí, versículo 38. Versículo 38. Vamos lá? Pronto. Preste atenção que depois do Pentecostes, Atos 2, foi pregado o primeiro sermão e aconteceram as 3.000 primeiras o quê? Conversões. E aqui você tem que entender claramente o texto, porque para o sujeito se converter, ele precisa se arrepender, certo? Dos seus pecados. Ele precisa receber de Deus a remissão dos pecados. Ele precisa ser o quê? Batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é nesse momento que ele recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Veja que é diferente esse negócio aqui. Lá no versículo 4 de Atos 2, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui diz que esses 3.000 vão receber naquele momento o que? O dom do Espírito Santo. Dorean, no grego, significa a pessoa do Espírito Santo. Então é a partir daqui que se estabelece o padrão para a igreja hoje. Quando é que o crente recebe o Espírito Santo, gente? No ato da conversão. Ele ouve o Evangelho, é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver lá, vamos por favor lá para Efésios 1, 13 e 14.
Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1, 13 e 14. O que é que diz aí? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então, tendo também nele crido, fostes o quê? Não fui eu que me selei. Olha o verbo da voz passiva. Fostes o quê? Selado. É uma ação que eu sofro de Deus. Então, quando é que a pessoa recebe o dom? O dom é diferente do poder, é diferente dos dons. O dom, no grego, dorean, é a pessoa do Espírito Santo. Você recebe a pessoa do Espírito Santo no momento em que você crê. É Ele que converte você. E você é selado com o Espírito Santo e você passa a ser o quê? Santuário do Espírito Santo. Aí vamos entender o que Paulo coloca em Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Lê comigo aí. O que diz aí? E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos o quê? Do Espírito. Então, você é crente, é convertido, você tem o quê? O Espírito Santo. Mas você não está o quê? Cheio. Você precisa o quê? Se encher. Qualquer o termo que você quiser botar aqui, plenitude do Espírito Santo, né? Segunda bênção, terceira bênção, não tem problema. Você tem que entender a lógica do raciocínio. O Espírito Santo veio para ficar definitivamente na igreja. Quando é que ele passa a habitar no coração do crente? No momento da conversão. E depois da conversão, o crente, no seu processo de santificação, vai buscar esse enchimento do Espírito Santo. Ele vai procurar ser cheio do Espírito Santo. Agora, o que eu gostaria de destacar, principalmente aqui em Atos dos Apóstolos, no aniversário da nossa igreja hoje, é que no versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins do quê? Da terra. E aí você vai descobrir que o poder, que o enchimento, que a pessoa do Espírito Santo tem um papel missionário fundamental na vida da igreja. Certo? A pergunta que eu faço é a seguinte, por que em Atos capítulo 2, ao invés de ter esse sermão, não teve um louvorzão? Um louvorzão, né? A banda master tocando lá, aquele louvorzão, comunhão, não. O primeiro efeito da presença do Espírito Santo na vida da igreja é produzir o quê? Pregação. E a pregação produz o quê? Conversão. E aí a gente vai ver como é bonito, porque em Atos 2, a partir do versículo 42, a pregação no poder do Espírito Santo gera conversões, e as conversões geram o quê? Plantação de novas o quê? Igrejas. Aí começa a existir a igreja cristã, pentecostal, presbiteriana de Jerusalém. Está aí no texto. Apostólica, o nome que você quiser colocar. Mas a primeira igreja nasce aqui do ponto de vista, né? E aí vai descrever como é que a igreja vivia, etc, etc. E o padrão vai ser esse agora. Né? São os crentes pregando, pessoas se convertendo, igrejas sendo o quê? Organizadas. Foi assim com Paulo. Quando Jesus Cristo vai escrever o Apocalipse, ele escreve nos 2 primeiros capítulos, Jesus escrevendo para as igrejas. Então, igreja nasce, é consequência desse trabalho missionário nosso de pregar. E quando a gente prega, pessoas se convertem, e essas pessoas então são batizadas, reunidas naquele local, e vão formando pequenas comunidades, o quê? Locais. Abra a sua Bíblia, eu já estou encerrando. 1 Coríntios, capítulo 1.
Versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja de quem é? De Deus. Onde ela está? Ela está em Corinto, na cidade de Corinto, mas ela está também em todo lugar onde o nome do Senhor Jesus Cristo é o quê? Invocado. Ela é uma igreja local, mas ela é uma igreja também universal. Está esparramada pelo mundo. Como é que essas igrejas, elas nascem? Elas nascem através desse processo de santificação. E essa santificação aqui, primeiro, é a regeneração e depois é o processo de santificação. Ou seja, o crente, ele é santo, mas ele precisa o que? Ser santificado. Ele foi santificado, mas ao mesmo tempo ele foi chamado para a santificação, para um processo de crescimento espiritual. Então significa que na conversão você recebe o Espírito Santo, mas na santificação você vai buscar uma vida o quê? Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Agora, como a gente é muito apressado, meio nervoso, meio angustiado, né? Nós oramos por um avivamento. E o que é um avivamento? É quando a igreja de Deus, que tem o Espírito Santo, se reúne para orar e pedir uma visitação especial. E isso está no registro histórico da igreja. São os chamados avivamentos, o quê? Espirituais. Quando Deus visita o seu povo através do poder do Espírito Santo, gerando conversões, gerando quebrantamento, gerando principalmente a obra missionária. Em 1859, quando Ashbel Greensight chegou ao Brasil, ele veio como consequência de um avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos. Porque onde o Espírito Santo está presente, há um despertamento para a obra missionária. Por isso que a nossa igreja tem que buscar esse enchimento e continuar nessa batalha do dia a dia de buscar uma vida mais santa. Amém?